Ministério da Economia estuda reduzir impostos de empresas, anuncia Bolsonaro. Reforma tributária quer cobrar impostos da economia informal. Meu nome é Walter dos Santos e você está no canal Explicando a Notícia. Vejam, no vídeo de hoje analisaremos duas publicações, ambas do grupo Estadão, do jornal Estadão, do jornal aqui do estado de São Paulo, em que fez a publicação dessas duas matérias. A primeira em sua própria página na internet e a segunda no portal BR18, que é um blog ligado ao jornal Estadão. Vejamos. No primeiro caso, como o próprio texto nos diz, o Ministério da Economia estuda reduzir impostos de empresas a fim de impulsionar a economia brasileira, nos moldes, ou seja, modelo dos Estados Unidos. Isto fora, segundo o jornal, o que informou pelo Twitter o presidente Jair Bolsonaro. E isso tudo tem como objetivo, segundo ele, gerar competitividade interna, empregos, barateamento do produto e competitividade também no exterior. Abre aspas a palavra a exemplo do presidente Donald Trump dos Estados Unidos, presidente dos Estados Unidos. No primeiro momento, fazendo uma análise superficial, isso é muito importante, porque vejam, a ideia do presidente, segundo as próprias explicações dele, é que faria uma troca pela cobrança de imposto de renda pessoa jurídica, sobre os dividendos, de acordo com o presidente. Desde 1995, o país não cobra imposto de renda sobre a parcela do dividendo, aqui é lucro, do lucro distribuída aos acionistas de uma empresa, de uma companhia, na contramão da prática internacional. Diferentemente, do que acontece nos outros países. E aí o presidente disse, que está em destaque aqui embaixo, veja, atualmente as empresas do Brasil que lucram mais de R$20 mil por mês pagam 25% do imposto de renda pessoa jurídica e 9% de contribuição social sobre o lucro líquido, que é aqui o imposto a CSLL, totalizando 34% de contribuição. Isso foi o que escreveu o presidente Jair Bolsonaro na sua conta no Twitter. Tudo bem, explicamos aqui a primeira notícia, é boa, a ideia é legal, a ideia é bacana, de fato, nós temos que concordar. Isso é muito importante, porque veja, ele quer aqui reduzir os impostos para a empresa, presta atenção aqui nessa informação, para as empresas. Quando ele fala em reduzir impostos, não é para a empresa fundo de quintal, são grandes companhias, são empresas trilhardárias, são empresas bilionárias. Entenderam? Agora, vem cá comigo para outra tela, presta atenção aqui. A primeira ideia é boa, só que esses políticos, eles têm que entrarem em um consenso. Vejam, isso aqui é um absurdo. Isso aqui é um absurdo e eu vou te explicar e você vai compreender por que isto é um absurdo. Vejam, reforma tributária quer cobrar impostos da economia informal. Vou ler o texto e já volto para comentar com vocês. Veja, para o secretário especial da Receita Federal, o senhor Marco Sintra, abre aspas, outro ponto, se referindo aqui à reforma, outro ponto essencial, fecha aspas, da proposta de reforma tributária que está sendo preparada pelo governo, abre aspas, é fazer a economia informal pagar impostos. Já volto nesse ponto aqui, vamos lá. Em postagem feita nas redes sociais, o secretário afirma que, abre aspas, entre informalidade e sonegação, a base tributária pode aumentar mais de 30%. Fecha aspas, abre aspas novamente. Assim, quem paga impostos demais hoje vai poder pagar menos, avalia Sintra.
avalia aqui o secretário especial da Receita Federal. Vamos voltar aqui para o título para eu comentar com vocês. Economia informal é aquela senhorinha que vende um carrinho de bolos na rua. Economia informal é o ajudante de pedreiro que faz bico durante a semana para sobreviver. Economia informal é tudo aquilo que você faz em forma de bico para sobreviver. E estes bicos, esta informalidade em que o cidadão brasileiro está fazendo hoje no Brasil, é em função da falta de oportunidades, da falta de emprego que o governo brasileiro não proporcionou. Ou seja, o emprego que o governo brasileiro não proporcionou. Então, é em razão disso, é de pura responsabilidade dos governos brasileiros que nós temos uma alta informalidade. E a informalidade, quem é rico não está na informalidade, porque quem é rico não faz bico. Quem é rico tem o seu emprego totalmente formalizado. Quando não tem emprego, tem alguma fonte de renda que é identificável. Quando nós falamos de economia informal, são pessoas se virando para não morrerem de fome. E aí vem o governo e quer taxar. Ele quer arrumar uma forma dessas pessoas pagar imposto sobre o bico delas, da economia informal. Então, por isso que eu digo, no primeiro caso, perfeito, ótimo. Agora, a gente tem que entrar em um consenso. Esses políticos, eu não sei se eles estão com as suas faculdades mentais em perfeito estado de funcionamento. Por quê? Vejam, dar um incentivo fiscal para as empresas, nós compreendemos e achamos louvável esta atitude e estratégia do governo. Agora, o que é repudiável, o que não é aceitável, é você querer taxar, cobrar imposto de quem vive de bico. E por isso mesmo, nós trazemos essas explicações para que você compreenda os dois pontos da meada. Ou seja, mais uma vez, a corda vai estourar do lado mais fraco. Fiquem atentos a essas informações enquanto vocês podem ter acesso a elas, tá? Nós vivemos tempos estranhos no Brasil, parafraseando um outro ministro outro dia. Se inscreva neste canal para você não perder informações como esta que eu acabei de te passar. Forte abraço para vocês, fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.